teu poder seja sobre mim. Deus também ministre nosso espírito, nosso coração, e seja uma boa terra para receber hoje essa boa semente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Só esse que eu coloquei agora. Graças e paz, irmãos. Vamos abrir o Salmo 19. Salmo 19. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós estamos usando a edição Almeida, revista e atualizada. Você conhece um bom empreendedor de agência de publicidade? Conhece aí alguma agência de publicidade muito boa? Saibam vocês que a mais influente, a mais perspicaz, a mais talentosa agência de publicidade ou propaganda não seria capaz de proclamar as grandezas de Deus e fazê-lo conhecido. Nesse salmo, Davi vai nos ensinar que o próprio Deus se encarregou de tudo isso. O próprio Deus, por meio da natureza. Davi começa o salmo, os céus proclamam a glória de Deus. Então, nesse salmo, ele vai nos ensinar que o próprio Deus se engrandeceu de fazer isso. Davi, nos seus dias, tinha 2 livros na sua biblioteca, de um único autor. Ele tinha um livro chamado A Natureza de Deus, a Criação de Deus. E o segundo livro era as Escrituras. Somente esses 2 livros. E como ele recebeu revelação da parte de Deus, por meio da natureza e por meio da palavra de Deus. A natureza e a Escritura. Em seus dias de pastor, provavelmente, guardando o rebanho, Davi, talvez com uma preocupação de uma ovelha, talvez com... A ovelha, ela faz o quê? Ela ruge, muge. No gemido de uma ovelha, talvez Davi saía das suas tendas, da sua tenda, ia cuidar da ovelha, e até que aquela ovelha se acalmasse, provavelmente ele deitava e olhava para os céus. Quão vastos são os céus, e ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ah, Davi, noites e noites contemplando os céus, quanto aprendizado. Dias e dias meditando na palavra, quanto aprendizado. Nesse salmo dos irmãos, nos versículos de 1 a 6,
Davi vai nos mostrar, e nós entendemos que Deus usa a criação. Deus usa a sua criação. Deus usa as suas obras para proclamar a sua glória, para proclamar o seu poder e, junto a isso, mostrar a sua existência. No versículo de 7 a 11, Deus, por meio da sua palavra, mostra a sua graça a Davi. E o versículo de 12 a 14, Davi ora para que ele possa usufruir, que ele possa entrar nessa graça de Deus. No primeiro período, na primeira parte do Salmo, de 1 a 6, por meio da revelação natural ou por meio da revelação geral, Deus fala com os homens. De 7 a 11, por meio da revelação especial, por meio das Escrituras, Deus fala aos homens. Vejam que Deus usa os seus 2 melhores missionários para falar com o homem. Os missionários humanos, eles podem falhar, podem ficar doentes, podem se aposentar, mas esses 2 missionários de Deus, a natureza e a palavra, sempre cumpriram o seu papel, nunca esmoreceram. Vejam o título ao mestre de canto, Salmo de Davi. Provavelmente, Davi, sendo um habilidoso tocador de harpa, um habilidoso com instrumentos musicais, na criação de instrumentos musicais, chama o mestre, aquele que é entendido de louvor na casa de Deus, e diz para ele: olha, eu tenho observado os céus e observado a palavra de Deus. Se você quiser colocar música, como é que fala? Colocar melodia nessas palavras, é isso mesmo? Você pode fazer isso. Então ele endereça ao mestre de canto e ele abre o Salmo no versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ah, irmãos, qual a grande pergunta do homem? Qual a pergunta que os homens ainda não encontraram resposta? Ou ainda não querem ver a resposta dada por Deus? A grande pergunta é: quem criou o universo? De onde o universo veio? Quem criou tudo que existe? Mas Davi responde. E ele mostra que a natureza responde aos homens: contemplem os céus, contemplem os firmamentos. Veja que Davi dá resposta ao questionamento humano com relação à criação do universo. Ah, se o homem entendesse que no princípio criou Deus os céus e a terra. Não somente um céu, mas Davi, no seu momento de contemplação dos céus, ele entendeu que existem vários céus. Aquele céu que é a habitação de Deus, que o homem algum ainda chegou lá, aquela habitação eterna do Todo-Poderoso, de Jeová. Mas Davi, por enquanto, ele só olha o céu, a abóbada celeste, essa curva onde tem estrelas, galáxias, firmamento, o sol e tantas outras coisas que ele só pode contemplar. Mas ele, ou melhor, a ele é dada a revelação. Foi Deus quem criou tudo isso. Olhem para cima, Davi está dizendo, contemplem, maravilhem-se da criação de Deus. É o chamado da Escritura. Contemplem os céus. Talvez naqueles dias, mais do que nos dias atuais, os homens praticavam a contemplação dos céus. Não existia os meios modernos de comunicação. Você trabalhava, você ia para casa, você não tinha energia elétrica, não tinha os grandes centros, as grandes cidades com as suas energias, com a sua clareza, com os seus outdoors, com o seu Hollywood, para chamar a atenção dos homens. Davi certamente então contemplava, ou os homens faziam isso. Eles observavam melhor os céus do que os dias de hoje. E nós temos um vislumbre disso no livro de Jó, capítulo 38, onde diz que Deus chama Jó e começa a fazer alguns questionamentos para Jó a respeito da criação, a respeito do próprio Deus, a respeito diretamente das obras que ele havia criado. E em Jó capítulo 38, versículo 31 nos diz: ou poderás tu atar as cadeias do 7 estrelo? Ou soltar os laços do Órion? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco?
Ou guiar a ursa com os seus filhos? Sabe tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Essas perguntas que Deus faz para Jó. Jó já conhecia desse contexto. No capítulo 9, Jó cita esses elementos ou essas constelações. Ele sabia da existência. Os homens na época do próprio Jó, muitos anos idos ou bem anteriores a Davi, o que eles poderiam fazer? Contemplar a criação de Deus. E Deus então vem e pergunta para Jó: Jó, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você conhece essas constelações? Você conhece a constelação dos 7 estrelas? Você conhece a constelação de Órion? Você conhece as constelações dos signos do zodíaco? Dos peixes, de Áries, do touro, de Gêmeos? Você conhece a ursa? Você conhece tudo isso, Jó? Ah, Jó, você tem estudado isso. Mas quem criou isso, Jó? Quem colocou tudo isso nos céus? Quem colocou as galáxias que existem? A Via Láctea, a Terra, o Sol, a Lua e aqueles planetas do Sistema Solar, mas não somente do Sistema Solar, milhões de sóis, milhões de planetas, o vasto universo de Deus. Ensinando ao homem, ensinando a Jó. Veja que Davi não era ignorante no conhecimento quanto a isso. Certamente Davi, quando diz os céus proclamam a glória de Deus, ele entende que Deus é o Criador. Há um Deus que criou tudo e ele se revela por meio da natureza. Esse é o primeiro versículo. Os céus proclamam, Salmo 19 novamente, a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Irmãos, mas não somente para a natureza humana, para todo o homem olhar e analisar e se gloriar, se ficar extasiado com a criação de Deus. Vejam que Deus usa sempre a sua natureza. Deus usa estrelas. Lembram de Mateus capítulo 2, onde a Escritura diz que vieram os magos do Oriente e foram para Jerusalém, guiados por quem? Quem disse para aqueles magos? Na verdade, o nome magos não pega bem a eles. Magos diz respeito a pessoas maliciosas, trapaceiras. Eles eram sábios, conforme a história. Eles eram entendidos, eles eram ricos, eles eram pessoas influentes. Mas quem revelou a eles? Para eles saírem de uma terra distante, talvez de Babilônia, e fossem para Jerusalém durante dias, talvez meses, para adorar o rei dos judeus? Queremos ver o menino, diziam eles. Vimos a sua estrela no Oriente. Viemos para adorá-lo. Que loucura! Os homens querem explicar isso de uma maneira natural, mas talvez aqueles homens, ou esses sábios, eles, manuseando as Escrituras, poderiam entender que havia uma profecia que dizia: uma estrela procederá de Jacó. Isso está nos escritos de Balaão, ou melhor, de Números, uma profecia dada por Balaão. E eles chegaram em Jerusalém, mas não era Jerusalém, era em outro local. E ele, diz a palavra, a estrela os precedia. E eles chegaram ali naquele lugar e ficaram maravilhados. Diz a Bíblia que eles ficaram jubilosos de alegria com a estrela, mas adoraram o menino. Diferente dos homens, que muitas vezes adoram a criatura em lugar do Criador. Versículo 2 do Salmo 19. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Vejam que há continuidade no falar de Deus, na manifestação de Deus, na pregação de Deus, por meio da natureza, sobre a sua majestade, sobre o seu poder, sobre a sua criação. Dia, diz aí, dia e noite. Dia e noite. Um dia discursa, uma noite revela conhecimento. Para nós é tudo igual. Para o homem, nas suas labutas e trabalhos, tudo é rotina, tudo é monótono. Levanta, trabalha, dorme. Levanta, trabalha, dorme. Mas aí diz, um dia discursa.
um dia ensina, um dia fala. A palavra discurso diz consigo exposição lida perante um público. Veja que um dia ele fala para o outro dia, para um público. Quem é o público? Os homens. São o público que dia a dia Deus tem falado com eles, mas eles não entendem, eles não abrem os ouvidos. Veja que Deus tem sempre falado com o homem. Uma noite revela, diz aí, conhecimento. A outra noite. Irmãos, não há monotonia na criação de Deus. Deus está sempre ensinando os homens. O que é que um dia tem falado para o outro dia? O que é que uma noite tem falado para outra noite? Será que nós não temos entendimento? Se não temos, devemos orar a Deus, como diz o salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio para entender a criação e as obras maravilhosas de Deus. Mas um dia discursa para outro dia. Talvez o sábado falou para o domingo. Talvez ontem falou para hoje. Não esqueça das misericórdias para com os filhos dos homens. Domingo, aumenta a misericórdia, que talvez os homens podem pecar mais, porque a palavra de Deus diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Irmãos, o sábado passado entregou o bastão para o domingo e falou assim: misericórdia. À noite também entregou o seu bastão para outra noite e revelou conhecimento aos homens. E nós ouvimos esta manhã o salmista cantando a Deus: bom é louvar ao Senhor e cantar a Ti somente, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Veja que um dia discursa, ao outro dia, uma noite revela conhecimento à outra noite. Ah, como Deus tem falado aos homens. O versículo 3 continua: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Vejam que é uma revelação visual, primeiramente, sem som, sem palavra. Deus se dá... Na verdade, Deus é visto antes de ser ouvido. Aqui nesses primeiros versículos, Davi tem usado os céus, o firmamento, o dia e a noite. Veja que não há som. Davi não, quando contemplava os céus e tinha uma estrela cadente, ele não fazia um pedido como nós fazemos hoje em dia: ah, quero casar com aquela menina. Ah, se eu pudesse. Não havia som e Davi contemplava talvez o meteoro que passou por aqueles dias. Ah, quantos céus falaram sem som, sem palavra. Lembra que Jesus disse nos seus ensinos: observai as aves, observai os lírios do campo. É o mesmo sentido que Davi diz: observai. Vocês não vão ouvir que existe um planeta a milhões de anos-luz da Terra? Nós não vamos ouvir, ou não ouvimos muitas coisas que acontecem nos céus, mas nós sabemos da existência de Deus. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouvem nenhum som, mas do homem deve atentar para isto. Versículo 4: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Agora Davi, saindo dos céus, vem para a terra, há um novo cenário. Ele desce dos céus para a terra, para os confins do mundo, para ver que todo homem é alcançado pela revelação natural, pela revelação geral de Deus. Não existe nenhum homem, em nenhum lugar do mundo, que não vejam a criação de Deus. Nós devemos entender que todo homem é alcançado por essa revelação, tanto os ricos, quanto os pobres, quanto os cultos, quanto os ignorantes, quanto os escravos, quanto os livres, os índios de pele vermelha, os índios de pele branca, os tupis, os guaranis, os yanomamis, os astecas, os maias, os chineses, os asiáticos. Todos eles são alcançados pela revelação natural de Deus.
todos os continentes, o continente americano, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania, a Antártida, todas elas, ou todos os continentes, têm as suas variedades da criação de Deus. Você fala na África, você lembra da África com o quê? A África tem elefantes, girafas, hipopótamos, leões, gorilas. Você vai para a Antártida, o que que tem? Não tem nada disso. Mas tem outros habitantes ali. Você vem para as Américas, você tem montanhas, você tem lagos, rios, mares, a variedade das obras de Deus. Toda a natureza agora, com voz, diz o versículo, e com palavras, falam ao homem. Talvez aqui muitos já tiveram a experiência de ir em Foz do Iguaçu, nas cataratas do Iguaçu. Que obra! Alguém disse que ali, na ponta de onde corriam as águas, é como se ouvisse a voz de Deus. Imagine então as outras cataratas mundo afora, na África, nos Estados Unidos, no Canadá. Já foram na praia? Já tiveram a oportunidade de ir na praia, botar o pé ali naquela água salgada? E aquela água, diz a palavra, nunca passa da praia, sem a ordem e permissão de Deus. Já ouviram aquele som estrondoroso batendo nas pedras? Ele está falando com os homens. Já perceberam os animais? Conhecemos poucos animais, talvez gatos, cachorros, ratos, baratas, formigas, mas já perceberam o rugir do leão? Já perceberam o tamanho da boca do hipopótamo e ele falando algumas coisas? O au-au do cachorro, o miau do gato? Por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Todos podem ouvir a natureza falando com eles sobre a existência de um Criador. Final do versículo 4. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Que cena! Nada impede o sol de mostrar a sua exuberância. Nada. Talvez uma nuvem por pequeno tempo. Do Oriente ao Ocidente, ele sai na sua majestade. Já desejaram sol num tempo de inverno, uma casa fria, talvez não tenha aquecedor solar, e você deseja sair para o sol, como as aves abrem as suas asas para serem aquecidas, talvez você fica de costas para o sol, para dar uma aquecida, para aquela animada no seu corpo. O sol, vejam como ele sai. Quantos invernos rigorosos são terminados com o aparecimento do aquecimento solar. O calor do sol, ufa! Talvez nós reclamamos, vamos comprar mais ventiladores, mas prestem atenção no sol. Pensem que Davi, naqueles dias, naquele deserto, talvez os desertos, uma vez ou outra, quanto calor, mas ele mostra, ele está falando desse noivo que sai dos seus aposentos, nada o detém. Já perceberam que as geleiras são derretidas pelo sol? Mas nós temos um outro sol, maior que o sol da natureza. O triste de tudo isso, irmãos, é que os homens não atentam para o que Deus fez, para tudo aquilo que está patente diante dos seus olhos. Os homens não abrem, ou não têm um entendimento esclarecido, e não dão valor àquilo que Deus criou. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder. Vamos ler, leiam comigo, depois nós voltamos para o Salmo. Romanos 1:20. Talvez possamos ser ou ficar maravilhados com a Escritura. Romanos 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus,
assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, preste atenção nessa palavra agora, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. O homem não atenta para as obras de Deus. Os homens preferem adorar a criatura no lugar do Criador. Mas vejam que o primeiro missionário está pregando a sua palavra. O primeiro missionário, ele prega por meio da natureza, e Davi ouve a instrução desse missionário. Irmão, você tem ouvido a instrução desse missionário? Vejam quantas instruções são nos dadas por meio dele. Voltemos ao Salmo 19. Saindo da revelação natural, da revelação geral, Davi vai partir agora para a revelação especial, ou seja, pelas Escrituras. Deus é um Deus que sempre comunicou-se com o homem. Deus é um Deus que sempre falou com Adão, teve comunhão com Adão, falou com Adão, se expressou com Adão, com Abraão, com Moisés, com Israel, deu a sua lei a Israel, deu a Torá, que era o que Davi tinha naqueles dias. Davi tinha naqueles dias o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Davi agora vai colocar as características dessa palavra do Senhor. O que está nessa palavra revelada ao homem, que Deus revelou ao homem? E ele coloca no versículo 7 a primeira característica dessa palavra: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor ela é acabada, não precisa de retoques, sem defeito, inerrante. Ela é primorosa, excelente, não há erros, não há enganos. Ela é perfeita. Você conhece alguma coisa perfeita? Na verdade, o homem conhece muitas coisas perfeitas, até chegar alguém mais entendido para dar o veredito. Talvez nós estamos aqui, os irmãos tocam instrumentos e nós podemos dizer: nossa, hoje a música foi perfeita. Mas talvez alguém aqui que participe de escola de música, que dá música, que ensina música, não, vocês estão enganados. A bateria ficou assim, o baixo ficou assim. Talvez a música pode não ser perfeita. Você vai numa construção e de repente você chega ali, as mulheres, mas você leva alguém entendido, olha a parede ficou um pouco, olha se aquele piso, teve que cortar. Vejam que as obras humanas têm os seus defeitos, têm os seus detalhes, os seus pormenores, mas Davi diz o seguinte, irmãos, vejam o que Davi diz a respeito do livro de Levítico, que muitos cristãos não gostam de ler. Vejam o que Davi diz a respeito do livro de Números, que muitos cristãos nem abriram as suas Bíblias. Vejam o que Davi diz a respeito do do livro de Deuteronômio, que muitos nem sabiam que existe. A lei do Senhor é perfeita, primorosa. As leis humanas são feitas, são promulgadas, são alteradas, são emendadas, são acrescentadas. Vocês veem, quando nós vemos as teses humanas, as teorias humanas sofrem alterações, nós vemos as descobertas humanas, alterações. Hoje se diz isso, amanhã é contradito, amanhã já não é mais. Mas a palavra do Senhor, diz o salmista, a lei do Senhor é perfeita. Davi, como ele se maravilhava da palavra de Deus. Em cada detalhe da Torá, em cada detalhe, em cada sacrifício, em cada animal, ele se detinha e dizia: que perfeição! Vejam o escrito de Moisés, veja a criação de Deus, veja o chamamento de Abraão, vejam o chamamento de José, veja o casamento de José, veja a glória de José.
Veja o chamamento de Moisés, ele não querendo ir, o seu irmão, perfeito. Nenhum homem poderia mudar essa perfeição. Nenhum escritor moderno poderia ir além dessa perfeição. O mesmo salmista diz, mesmo Davi diz no Salmo 138, versículo 2, que Deus magnificou acima de tudo o seu nome e a sua palavra, porque ela é perfeita. Não precisa de nenhuma emenda. Mas ele tem mais características da palavra. Versículo 7, segunda parte. O testemunho do Senhor é fiel. Porque Deus é fiel, irmãos. O que Ele fala, Ele cumpre. Nós vamos entender nessas características da palavra de Deus que espelha, que mostra, que reflete o próprio Deus, as características da sua palavra. O testemunho do Senhor é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Ah, certamente. O que ele prometeu, ele fará. O que ele falou, ele cumprirá, porque o testemunho do Senhor é fiel. Versículo 8, outra característica. Os preceitos do Senhor são retos. Reflete a retidão, a postura de Deus. Os atributos de Deus são aqui colocados. Deus é reto, Ele tem um caráter inflexível. Ele não pende para o mal. Ele não vai para a imoralidade, Ele não vai para as coisas perversas. Não, Ele é reto. E a sua palavra, os seus preceitos, ou os preceitos do Senhor são retos, não variam, não mudam. A palavra diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Uma outra característica, no versículo 8 ainda, segunda parte, o mandamento do Senhor é puro. Outra característica de Deus. Por que a palavra, por que o mandamento do Senhor é puro? Para que o jovem possa guardar puro o seu caminho. Ou como diz o salmista, como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando a palavra do Senhor, que são mandamentos puros. A Escritura diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sabe o que é um cadinho? É uma peça que ela suporta o fogo. E quando colocado alguma coisa ali dentro, esse cadinho purifica o que é colocado ali, talvez a prata, o ouro. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor é purificada. Ela já é pura. Mas se precisar passar no cadinho 7 vezes, não precisa. Porque Deus é puro. Deus é fiel, Deus é reto. Versículo 9. O temor do Senhor é límpido. Outra característica da palavra: nítida, transparente, pura, limpa. Não tem nuvem. Ela não tem nada que faz com que ela seja turva. Ela é límpida e continua e permanece para sempre. Os preceitos do Senhor são eternos. A palavra que Ele deu a quase... Moisés deve ter aparecido quando? Me ajudem aí. 1500, provavelmente depois de Adão, 1600, mais ou menos. Vamos colocar, irmãos, são 4.500 anos de história do primeiro livro dado por Deus, Gênesis, ou como alguns também colocam, o livro de Jó, até hoje, permanece eterna, porque Deus é eterno. Já perceberam quantos se levantaram contra essa palavra que é eterna? Quantas guerras, quanto fogo, quantas perseguições. Vocês já perceberam que as palavras humanas, elas não persistem, elas não duram? A palavra tem um código que foi estabelecido por um homem há 4.000 anos. Cadê esse código? Cadê essas leis? Cadê essa ética? Cadê esse ensinamento moral? Onde foi parar? Os postulados, as leis criadas não subsistem, são frequentemente mudadas. Mas a palavra, ou os preceitos do Senhor,
permanecem para sempre. O Senhor, na sua palavra, diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ah, como ela tem sido perseguida. Quantos dos nossos irmãos deram a vida para que essa palavra chegasse até nós, porque ela é eterna. Versículo 9, ainda a segunda parte. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Irmãos, vejam que se a gente ficar falando aqui, nós vamos palavra Deus, Deus palavra, há uma combinação. Lembra de exercício? Liga a seta. Quem é justo? Quem é fiel? Do outro lado só tem um. É fácil para nós. Amém. Porque só Ele é fiel, perfeito, reto, puro, limpo, permanece para sempre, justo, verdadeiro. Os juízos do Senhor são verdadeiros porque o Senhor Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou o próprio Senhor Jesus disse: eu sou a verdade. Está dizendo também que Ele é justo, e foi nos lembrado também: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Essas são as características da palavra. Davi colocou-as. Davi instruiu os homens da sua geração e essa palavra chegou até nós para nós vermos essas características da palavra de Deus, essas qualidades da palavra de Deus. Mas percebam que juntamente com essas qualidades, características, ela tem resultado na vida de quem as ouve, na vida de quem as põe por obra. Aqueles que dão ouvido à palavra de Deus têm resultados na sua vida. Versículo 7, o que diz? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ah, quantos homens, quantas mulheres estão por aí assentados em cadeiras, em divãs de psicólogos, de psiquiatras, de psicanalistas, de conselheiros, talvez de pastores, de padres, de amigos, talvez entrando numa religião, uma prática religiosa, talvez fazendo penitências para que a sua alma se aquiete, que a sua alma chegue ou encontre sossego. Como diz o salmista: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Muitas pessoas no mundo só chegam até aí com suas almas perturbadas, com os seus pensamentos, com o seu interior todo perplexo a respeito disso, daquilo, às vezes tomando remédios para isso, para aquilo outro. Mas a palavra de Deus diz, como resultado, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Revigora todo ser. Mas o que faz isso? É a palavra de Deus. Porque o próprio Deus foi quem criou o homem com espírito, alma e corpo. Foi o próprio Deus que criou o homem com a psique, com a alma humana. E somente quando os homens, e qualquer homem e qualquer mulher, em toda a face da terra, ele atende ao chamado, ao convite daquele que fez: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas continua o versículo, me ajudem. Me ajudem. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas. Como diz o hino: alma cansada vem já, manso e suave Jesus convidando. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de penetrar e dividir a alma do espírito. Ah, que resultado! Irmão, você já teve um dia de alma afligida?
Certamente todos nós já tivemos, ansiosos, preocupados, mas vejam que um resultado da palavra restaura a alma. Mas tem mais resultados dessa palavra, glória a Deus. Ele fez o homem, então por meio da sua palavra ele revigora, ele restaura a alma. Versículo 7 ainda: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Irmãos, vejam que a sabedoria que Deus dá é diferente da sabedoria do mundo. A Bíblia diz que ela é terrena, animal, demoníaca. Mas a sabedoria dos céus, a sabedoria de Deus, ela é, diz a palavra, pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Os homens, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mas aqueles que andam na palavra do Senhor, na simplicidade, eles recebem a instrução do Senhor, porque eles recebem a sabedoria do próprio Deus. Deus, irmãos, ele sempre foge dos soberbos, mas ao simples ele dá a conhecer a sua vontade, a sua sabedoria. A palavra de Deus diz que a revelação das suas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Tem mais resultados dessa palavra. Fiquem tranquilos, que daqui a pouco será servido um almoço. Mas primeiramente vamos ver os resultados dessa palavra, onde diz, no versículo 8 agora: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quem aqui já procurou alegria? Veja que a palavra do Senhor alegra o coração. O mundo carregado de tristeza, de ansiedade, depressão, angústia, frustrações, perdas. Um casamento que foi por água abaixo, um namoro que não deu certo, uma doença que apareceu, um emprego que se perdeu. Quantas tristezas o mundo carrega dia a dia. E os homens, eles invertem, eles querem buscar a alegria nas coisas deste mundo. Mas o servo de Deus, aquele que recebeu a revelação especial de Deus, que tem a sua palavra nas suas mãos, como Davi, ele diz, por meio da palavra, eu consigo alegria no coração. Davi fez um famoso, conhecido salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez nos dias do Novo Testamento ele poderia escrever, como Paulo, aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos. Ou talvez como Neemias: a alegria do Senhor é a vossa força. Ainda no versículo 8, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O pecado, irmãos, trouxe trevas no conhecimento humano. O pecado, ele obscureceu a mente humana, mas vejam que a palavra do Senhor, ela ilumina os olhos. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, ele resplandeceu, diz a palavra. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós somos tirados do reino das trevas para um reino de luz. Deus é luz. Ou melhor, Jesus disse também: eu sou a luz do mundo. E a palavra dele também nos diz, não somente dar entendimento a conhecermos a Deus, buscarmos a Deus, as coisas de Deus, ela endireita as nossas veredas, pois ela diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Versículo 10, Davi ainda continua, não agora falando dos resultados, mas ele mostra que ela é mais desejável do que o ouro, mais doce que o mel. Eram as figuras que Davi tinha para colocar e comparar a palavra de Deus. Ouro, naquela época, um símbolo ou representatividade de prosperidade, de riquezas, de farturas. O mel representava o alimento completo, a saúde perfeita, o vigor. Mas Davi coloca assim: ouro, mel. Mas sabe o que é mais desejável para mim?
é mais desejável a palavra do Senhor. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces que o mel, o destilar dos favos. Irmãos, por que ele colocava esse desejo na palavra do Senhor? Irmão, de que adianta o ouro? Se você não tem uma alma no lugar, uma alma restaurada, do que adianta você dar saúde? Entendam bem, a saúde no sentido de que as pessoas vão para a academia, malham, tantos por cento de gordura para aqui, tantos para aqui, LDL, HDL, e essas coisas da saúde. Se essas pessoas, muitas delas, não desejam a palavra de Deus, elas correm mais nisso do que na palavra, atrás disso, do que da palavra de Deus. Então, do que adianta o ouro? Se a alma está inquieta, se a alma não está restaurada, de que adianta o ouro e o mel se a pessoa não tem sabedoria? De que adianta tudo isso se não está com alegria, se não tem entendimento? O Senhor Jesus ensinou aos discípulos: nem só de pão, ou melhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E depois, então, Davi entra no versículo 11, onde ele diz que por meio dessa palavra ele é admoestado, ele também pode, por meio dessa palavra, receber grande recompensa de Deus. Vejam que o segundo missionário agora começou a ter resultado a sua pregação. O primeiro missionário, a natureza, já falou com Davi, ele entendeu aquela mensagem. O segundo missionário, a palavra de Deus, começa a fazer efeito, surtir efeito na vida de Davi, porque ele diz assim: por meio delas eu recebo instrução, eu recebo admoestação, é a palavra que ele usa aí. Ou seja, por meio da palavra ele é repreendido, censurado, advertido. Irmãos, você tem que ler a palavra, eu tenho que ler a palavra, os filhos de Deus têm que ler a palavra para receber a admoestação. Ou você já é irrepreensível, não tem mais nada que Deus possa falar assim. Ainda tem isso. Sabe aquele ponto? Só eu e você sabe? Deus está falando com você, comigo. Sabe aquele pontinho? Por elas, o teu servo, por eles, perdão, se admoesta o teu servo. E ele diz também que há grande recompensa em guardar essas palavras. Irmãos, quantas recompensas tem na palavra de Deus? Foi citado também o Salmo 1, diz que aquele homem que medita na lei do Senhor, ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Mas tem uma frase ali que sempre me vem, diz assim: tudo quanto faz, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Recompensa em guardar a palavra do Senhor. Ou uma outra inigualável recompensa: aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que recompensa é essa? Deus se manifestar a você, a mim, lá no seu quarto, não sei onde você vai estar, na beira de um rio, qualquer lugar, no trânsito, viajando, e Ele se revelando a você, lá no seu espírito, lá na comunhão, na intuição, na consciência, ou no seu próprio corpo, você levantando, dando um pulo, dando um brado. Ah, quanta recompensa, diz Davi. E no versículo 12 a 14, Davi é quebrantado, ele se humilha e pede ajuda. E ele faz 3 pedidos para nós concluirmos. Ele diz assim no versículo 12: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Veja que Davi, ele entende que ele ainda tem pecado. Veja que a palavra de Deus, ela revela o coração do homem. Por meio da palavra de Deus nós somos expostos. Deus coloca e Ele quer um resultado. Aqui nesse ponto, a partir desse ponto, é como se Davi tivesse ido numa conferência, num encontro, e ele tivesse ali naquela conferência, naquele encontro, ele está ouvindo a mensagem de Deus, a revelação de Deus, as palavras de Deus. E sabe quando você vai nesses encontros e fala assim: Deus falou comigo, mas eu preciso mudar, eu preciso ter resultado. O que eu vou fazer com tudo isso que eu ouvi agora, nessa conferência?
Deus falou comigo. É esse ponto que Davi chega aqui. E ele se humilha, ele se quebranta e ele diz: eu tenho pecado ocultos. Eu ainda tenho alguma coisa para que Deus tenha que trabalhar. Absolve-me das faltas, dos pecados ocultos. No versículo seguinte ele diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. Ah, soberba! Ah, o primeiro pecado registrado nos céus, a soberba de um. Veja que o soberbo é aquele que diz assim: o que eu faço é melhor. Você pode até lavar bem um carro, mas eu lavo melhor. Você pode até fazer uma picanha, mas bem assado, mas eu faço melhor. Você pode até, mas eu faço melhor. É meu, eu, minha. Esse é o soberbo. E Davi diz: a soberba guarde o teu servo. E no versículo 14 nós temos uma das mais nobres orações de toda a Bíblia. E é um pedido de Davi: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Não apenas os lábios, irmãos, mas, diz Davi, às vezes nós enganamos os homens com os lábios, ou o próprio Deus enganamos com os lábios. Dizes que me ama, mas não está contigo, não está comigo, o teu coração. Então ele diz: as palavras dos meus lábios, que sair, mas o meditar do meu coração, o que eu estou pensando a respeito de Deus, o que eu estou pensando no tributo a Deus, o louvor a Deus, servir a Deus, sejam sempre, ou sejam agradáveis na tua presença. Irmãos, possamos nós, contemplando a criação de Deus, possamos nós, contemplando e meditando na lei do Senhor de dia e de noite, sermos levados a termos um coração compungido, um coração contrito na presença do Senhor. Certamente Ele não desprezará a esses. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.